seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um AtoCast, o seu canal de entretenimento, diversão, saúde e, por que não, solidariedade. É isso aí. Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite para você que entrou no ar agora, está acompanhando a gente aqui, nosso programa gravado, sempre com assuntos especiais para você. Essa semana a gente vai falar realmente de solidariedade. A gente está aqui com dois membros do Instituto Transforma, a Vanessa Serra, o Guilherme Augusto, os dois trabalhando num projeto social muito importante que a gente vai apresentar para vocês agora. Vanessa, seja muito bem-vinda. Guilherme, bem-vindo mais uma vez. Obrigada. E é um prazer ter vocês aqui, gente. Prazer é meu. Escuta, então o Instituto Transforma está completando 6 anos de vida e quem iniciou toda essa trajetória desse instituto foi você, né, Vanessa? Foi eu. Explica pra gente como é que isso começou. Eu comecei o instituto percebendo a necessidade de alguns colaboradores nossos, né, da nossa empresa, que eles queriam tirar a habilitação, eles sabiam dirigir, eles eram bons no que eles faziam, mas eles não tinham habilitação. A gente não conseguia promover eles. Vamos revoltar a fita um pouquinho. A sua empresa é uma empresa prestadora de serviço na área de limpeza urbana, é isso? Isso, limpeza urbana, pavimentação, iluminação pública, ligação de água e esgoto. E você tinha esses funcionários, geralmente, que lidavam com equipamentos pesados na empresa. E era analfabeto, não sabia escrever, não sabia ler? Então, eles não conseguiam tirar a habilitação e a gente não não conseguia promover. Aí eu fui entender o que estava acontecendo, eu peguei e vi que no olerite deles eles não assinavam, né? Eles colocavam a digital. Legal. Meu Deus. Aí chamei isso em pleno eles. século XXI, pois gente. Pois inacreditável. E pessoas assim, acima de 50 anos, né? Puxa. Esses dias eu vi uma pesquisa dizendo que em cada 10 brasileiros, 3 são analfabetos funcionais. É um número alarmante ainda para o Brasil, né? A gente não percebe, né? A gente não consegue saber porque a gente não tem esse contato com eles, né? Você nunca vai pedir para uma pessoa assinar o nome. Aí eu percebi essa necessidade, a gente conseguiu um container de doação, eu contratei uma pedagoga, chamei os colaboradores e eles toparam. Aí eles trabalhavam, né, durante o dia, chegavam 5 horas, 5 e pouco lá no local, tomavam um banho e já iam direto pro container. Loucos para aprender. É coisa mais linda. Gente. Falo que meu coração batia forte quando eu chegava lá na salinha e eles lá fazendo o abecedário, né, aqueles restinhos de borracha que eles apagavam igual criancinha mesmo, né? E aquela vontade de aprender, né, Gui? Sim, demais. Acho que quando a pessoa ganha essa oportunidade já com a idade avançada, ela dá muito mais valor, né? E eles se formaram, depois eles foram pro EJA, conseguiram uma vaga no EJA. Que aí já é uma escola para jovens e adultos se alfabetizarem, é o mesmo esquema, só que é um projeto do governo, antigo Mobral, né? Isso, exatamente. Mas como eles já eram alfabetizados, então para eles foi mais fácil, né? Esses dias mesmo eu recebi a fotografia de um lá recebendo diploma na formatura mesmo. Que legal. Coisa mais linda. Você mudou a vida de muita gente então, hein, Vanessa? Sim. E aí esse projeto cresceu? Me conte. Cresceu. Aí a gente começou a ver a necessidade dos filhos, dos colaboradores. A primeira intenção minha era atender os filhos dos colaboradores, que eles levassem as crianças no horário que eles entrassem para trabalhar e depois buscassem quando eles fossem embora. Não aconteceu do jeito que eu imaginava por causa do horário de escola, então eles não tinham como as crianças ficarem em período integral lá. Porque um período daqueles elas tinham que estar frequentando a escola. E né? onde fica o instituto? Fica na Vila Lavínia. Na Vila Lavínia. Isso, na Rua Larga, lá, Francisco Martins Feitosa. Aquela rua grandona ali, do lado da Gaspar Conqueiro. Isso, número 373. E como é que são as atividades lá? Como é que é o dia a dia do Instituto Transforma? Lá funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 18. A gente tem futebol, todo quanto é tipo de esporte que você possa imaginar. Futebol, basquete, vôlei, luta, balé, ginástica rítmica, circo. Temos música. É tudo de graça? Tudo 100% gratuito. Gente, e como é que faz para participar? Qual é o processo? Só ir lá, né? E na nossa secretaria lá que funciona nesse mesmo horário, das 8 às 18 também, né, Gui? Sim. E levar documento do filho, atestado médico, né, de saúde, atestando que ele pode fazer atividade. E matricular, só isso. Mas não tem que ter um grau de vulnerabilidade social? Ou qualquer pessoa pode chegar? Não necessariamente, qualquer um pode, porque o que acontece lá? As crianças que têm uma possibilidade de ajudar, elas ajudam os que são de maior vulnerabilidade. Que interessante. Porque o Instituto hoje, ele acontece sem nenhuma ajuda governamental, nada, é zero. Como é que vocês sobrevivem, gente? Então a gente sobrevive de doação, a gente sobrevive das mães que vão lá, meu filho não está mais usando esse sapato, o pé dele cresceu, aí doa para uma outra criança que está precisando ali. E com a arrecadação de cupom fiscal, que a gente conseguiu cadastrar o Instituto na Nota Fiscal Paulista,
Então, temos alguns estabelecimentos de Mogi aqui que deixa a gente faz colocar a doação. caixinha Aham. e a gente coloca e passa o Gui, né, que faz essa correria toda. Aí todo dia, até de final de semana, ele tá buscando notinha. E as mães ajudam a cadastrar, a gente fica... Tem os meninos que trabalham com a gente lá que fica cadastrando notinha, é a nossa única fonte de renda. Então, por isso que a gente não tem distinção lá. Então, qualquer criança pode se matricular. Porque as que têm Quem tem um condição, pouquinho mais ajuda, quem não... Ah, que legal. E as mães das crianças que não têm condição, elas ajudam, elas vão, elas varrem, elas... É um processo tão inclusivo esse, muito né? E lindo. tão legal, porque une realmente essas duas facções que muitas vezes elas ficam em mundos distantes, separados. Como é a diferença social tão grande no nosso país, né? E é isso que eu não quero que aconteça. E lá não acontece. É impressionante, lá não acontece isso. Que legal. É muito lindo. E como é que você faz para conciliar agora o seu trabalho como, né, obra, com empreiteira e mais esse projeto social que deve tomar bastante seu tempo, né? Eu tenho, graças a Deus, tenho o Guilherme que me ajuda, que é meu braço direito, esquerdo, minha perna direita e esquerda. E ele é um excelente administrador de projetos. Ele mudou muito o instituto de quando ele entrou lá para agora. Todo mundo é voluntário lá? Você também, Guilherme? Tudo voluntário? Ele começou voluntário, ficou bastante tempo voluntário, mas não é justo também, né? Não tem... Ele também tem as coisas dele que ele precisa. E eu precisava que ele se dedicasse realmente ali. Se eu não fizesse, não conseguisse dar uma ajuda financeira para ele ia ter que ir para um outro lugar. Com certeza. E eu ia perder um excelente profissional. Então, ele é remunerado hoje. Não ainda do jeito que eu gostaria que ele fosse. Né? O dia que a gente conseguir alguns projetos, né? Que a gente está correndo atrás de conseguir projetos, aí eu acho que vai chegar o dia dele ter. O Guilherme sempre voltado para essa área social, né? Eu conheço ele de outras instituições que ele ajudou e eu estava em outras mídias também. O mundo não gira, capota, certo, Guilherme? Estamos aqui fazendo a mesma coisa, né? Com a mesma finalidade. Esse ano fazem 13 anos. Poxa. Que eu tô nessa ação social, né, de vida, né? Não sou tão velho assim, tenho 28 anos só, vou fazer agora em junho, mas desde os 15 anos de idade fazendo trabalho social e ajudando o próximo. É uma coisa que sempre teve em você, né? Sempre teve em mim, né? Na minha visão, eu passei muita necessidade, né? Quando eu era criança, de passar fome mesmo, assim, essas coisas. Você nasceu em Mogi? Nasci em Mogi, em Brás Cubas ali, eu moro até hoje em Brás Cubas, né? E teve muitas pessoas que me ajudaram quando eu era bastante pobre, assim, que eu não tinha condições de nada. E aí eu cresci e eu levei esse legado de falar assim, eu preciso ajudar pessoas, porque pessoas me ajudaram e eu nem sei quem são essas pessoas, então eu preciso levar esse legado. Então nós somos em 3 irmãos lá em casa, meus outros 2 irmãos mais velhos formados, e eu decidi ir para esse caminho de social e estou aí completando 13 anos de muitas histórias. E como é que é essa questão esportiva lá no Instituto Transforma? Como é que... Porque você também é muito ligado a essa área, né, Gui? A área do esporte. Sim. E agora vocês estão promovendo um evento que vai acontecer no dia 30, é isso, né? Sexta-feira agora. E aí, me conte. Na verdade, a gente trabalha muito a parte esportiva porque é o que tira a molecada da rua, é o que a gente atrai eles para o Instituto, né? E aí a gente estava vendo uma deficiência muito grande, eu comecei a analisar algumas coisas do Instituto, que a gente estava perdendo alguns adolescentes, dos 13 anos para frente a gente estava perdendo eles para a rua. Aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E aí a Vanessa, há 6 anos atrás, quando iniciou o Instituto, ela fez uniforme de todas as modalidades. Então, todas as modalidades que tem hoje, a gente já tem esses uniformes lá. Então, tem uniforme de basquete, tem de vôlei, tem todos os uniformes. E eu achei o uniforme de futsal lá. E aí, quando eu achei, eu vi aquelas coisas, separei todos e fiquei olhando, eu fiquei, eu preciso fazer alguma coisa com isso. Preciso fazer alguma coisa com isso, preciso fazer alguma coisa. E aí, eu lembrei que há uns 2 anos atrás, eu falei para ela, assim, imagina se a gente tivesse um time de alto rendimento do Instituto. Sonho, né? A gente sonha bastante. E a gente sonha tão alto, e por isso que a gente se conectou tanto, porque quando isso aconteceu, há 2 anos atrás, eu lembro que ela pesquisou, até falei isso hoje com ela, ela pesquisou no celular dela, como que eu faço para um time entrar no Brasileirão? Pede pro Siri que tava falando com você agora responder essa. Como é que faz, né? É difícil. Federar o instituto, já queria... né? Gente, mas custa caro essas coisas, não custa? Foi o que me deu uma brecada, foi isso, pra você federar. E aí o que aconteceu? E aí eu tenho uma frase junto com ela que a gente criou. Quando eu conheci ela há 4 anos atrás, ela já estava meio que querendo desistir do instituto, porque estava tudo nas costas dela e é muito pesado. E aí eu cheguei para ela e falei assim, vamos fazer o seguinte... Vamos usar uma frase agora de impacto. Vamos colocar o pé que Deus vai colocar o chão. E aí... Gostei olha, gente, colocar o pé que Deus vai colocar o chão. Exatamente. Que legal. Aí o tempo passou, aí eu falei assim, eu vou criar um time.
chegou a hora de eu criar um time. Peguei aqueles uniformes, chamei o professor, que já dá aula lá no instituto. Eu falei, você não quer se voluntariar para ser professor do time? Quero. E hoje, graças a Deus, o Marici, eu fiz uma rede de apoio tão grande pelo trabalho sério que eu faço, com 13 anos, né, já de carreira, que as pessoas acreditam muito em mim. Você é uma delas, né, que tanto é que a gente está junto até hoje. Que as pessoas começam a se solidarizar e investir. Então eu chamei, e eu queria fazer um time de alto rendimento mesmo, um time que o time do Instituto que nós vamos apresentar daqui 2 dias vai ser um time de alto rendimento, gratuito. Que tem muitos clubes aí que não tem a estrutura que a gente vai ter. Pois é. Porque, para você ter ideia, a gente selecionou 15 crianças, 15 adolescentes nessa faixa de etária de 13 para cima, para participar desse time. Essas crianças vão ter apoio com nutricionista, vão ter preparador técnico antes de entrar em quadra, para os treinos e para os jogos também. Vão ter um técnico de alto rendimento, vão ter um fisioterapeuta, se caso acontecer alguma lesão, e vão ter apoio psicológico também. Então, é um psicólogo que vai fazer essa parte psicológica com ele. Então, tudo isso gratuito. Eu pensei nisso, as crianças estão muito motivadas e eu não tinha pensado em outra coisa. As crianças de 10, 11 anos não vêm a hora de fazer 13 anos para ver se passam para jogar no time também. Gente, mas você já imagina? Porque é uma oportunidade que muitas vezes essas crianças não teriam, né? Teriam, de Na jeito vida nenhum. profissional, na vida acadêmica, né? E aí, qual que é essa história do dia 30? O que vai acontecer lá, Dia Gui? 30 a gente vai fazer o lançamento oficial do time, né? É só futsal por enquanto? Só futsal por Pra enquanto. começar, né, Por gente? enquanto, por E depois enquanto. tem as outras modalidades E que depois vocês... outras modalidades Com também. Já certeza. estamos encaminhando as modalidades, mas a gente precisa usar como protótipo o futsal para ver se dá certo. Quando a gente consolidar o futsal, a gente vai sentar e conversar e dizer, vamos tentar abrir para mais modalidades? Porque a ideia é fazer esse ciclo de transformar. A gente precisa fazer o pessoal sair dessa bolha. Então a Vanessa já veio com essa ideia de unir aquele que tem dinheiro com aquele que não tem para trocar essa ideia de falar assim, se eu posso, você também pode. E agora a gente precisa transformar essa galera que é o quê? Fazendo eles saírem da bolha e falar assim, eu fui pobre, passei por uma instituição que me deu valor, mostrou o ser humano que eu posso ter e eu corri atrás e eu consegui. Maravilhoso, maravilhoso. Vanessa, e assim, quantas pessoas estão envolvidas no Instituto hoje? Como professor, Como voluntários. voluntários e o pessoal que trabalha com você? Temos umas 20 pessoas. 20 pessoas. 20 pessoas. Poxa, e vocês atendem pelo menos umas 150 ou mais? Não, você estava falando que tem atendimento de idosos também, temos né? 370 crianças crianças. e 100 idosos. Então, são quase 500 pessoas. Quase 500 pessoas. Isso por semana, né? Porque as aulas acontecem de segunda a sexta. Então, por mês, a gente tem uns 2.000 atendimentos aí, fácil. E como é que é o atendimento dos idosos? Me conta. Eles tem a aula de karatê adaptado, de pilates, né? E a música também, violão, essas coisas eles aprendem lá também. Eles vão lá para passar umas Artesanato. horinhas e depois vão para casa, é isso? Isso mesmo. Participam da atividade e eles vão embora para casa. E você gosta também de trabalhar com idosos? Eu adoro. E você, Gui? Para mim é uma experiência nova, né? Antes de eu trabalhar no Instituto Transforma, eu trabalhei no Instituto Sonho, na Cracolândia, fui coordenador lá durante 6 anos e eu só trabalhei com crianças, eram 1.200 crianças. Então, esse núcleo de idosos, para mim, é uma experiência, nova. muito gostoso. Mas é muito bom, porque eles chegam em mim assim e falam assim, nossa, como é gostoso ter você aqui com a gente, sabia? Então, dá uma motivação de você falar assim, eu tô no caminho E certo. trazem bolo pra gente Traz também. bolo, né? são maravilhosos, traz as coisas, gente. traz tudo pra gente. E é muito bom, Eles são maravilhoso muito carinhosos, é tá com gostoso. eles lá. Eles vão terça, quinta e sexta lá. Que tem E essas aí você aulas. cria realmente, né, uma comunidade com esse contato, com esse convívio, né? E aí não solta mais a mão, né, Não, Vanessa? e você ouve as histórias, né? Falando, eu estava deprimido, né? Porque muitas vezes a gente fala criança em vulnerabilidade, idosos em vulnerabilidade, só que a vulnerabilidade não é financeira, né? Nem sempre é É financeira, emocional né? muitas vezes. É emocional, é dentro de casa, né? Se a criança está tendo a atenção que ela precisa ter dentro de casa, se ela não está tendo, se ela está buscando outro tipo de Interesse, vamos dizer motivação assim, na motivação. rua, né? Então existe vários tipos de vulnerabilidade. Por isso que a gente não pode medir com a régua do financeiro. Não, essa criança teria condição de pagar para treinar num time de futebol, né? Às Não vezes é por não é aí. isso, né? Ô, Gui, você deve ter histórias interessantíssimas desse período que você passou aí ajudando o pessoal da Cracolândia. Que, aliás, gente, parece que é um problema sem solução, né? A gente olha lá, a gente pensa, poxa, quando é que esse problema vai chegar aqui? Inclusive, a gente até já tem sentido isso, né? Com o aumento, com a dispersão, vamos dizer assim, da Cracolândia lá em São Paulo, porque eles não eliminaram o problema, eles simplesmente
difundiram, né? dispersaram, né? Então agora ele se expandiu pelo todo o centro da capital e tá vindo por aí pro interior também, né? Na verdade, eu falo algo que nem sempre a pobreza é ligada ao estado que você tá. Pobreza é na sua mente. Lá na Cracolândia tem médicos que são usuários de droga, a gente tem advogados, tem dentistas, tem pastores. Então, a pobreza é na sua mente. E eu conto uma história até que legal. Minha mãe nunca falou pra mim que eu era pobre. Nunca. Quando eu era criança. Sempre morei num lugar muito simples. Eu fui descobrir que eu era pobre quando teve uma excursão da escola pra gente visitar um museu. E esse museu era na Vila Oliveira, na época. E aí o ônibus passava assim, eu via aquelas casonas aqui da Vila Oliveira. Eu falava assim, não é possível que mora gente aí dentro. Aí que você foi descobrir. Aí eu fui ver. Peraí, tem alguma coisa errada tipo aqui. assim, eu morava numa casa de 2 cômodos, 5 pessoas apertado, meus irmãos dormiam na cozinha. E eu falei assim, que loucura. E eu comecei a pensar o quê? Mano, eu quero chegar nesse nível também. Mas Todo não mundo sozinho. quer, todo mundo merece. Né? Mas não sozinho. E aí eu comecei a ver que, quando eu fui crescendo, que pobreza não tá ligada a dinheiro e como riqueza também não tá ligada a dinheiro. Tudo é na sua mente. E aí eu comecei a pensar o que, mano, eu vou sair dessa vida e eu vou começar a ajudar pessoas. Como? Eu não sei. Na época eu tava precisando. Eu vou começar a ajudar as pessoas, vou ajudar. Com 15 anos eu decretei em casa, falei assim, não vou fazer faculdade, não vou fazer nada, eu vou começar a ajudar as pessoas. E aí comecei, batendo na porta dos vizinhos. Falei assim, agora eu não preciso mais, agora eu preciso doar para outra pessoa. E comecei a fazer essa rede. E hoje a gente cresce tanto que eu nem imaginava que eu ia crescer tanto assim. Então, tudo tá ligado na nossa mente, Marici, num sentido de, você consegue, tá na sua mente. O poder de você tá na sua mente. E isso de você conseguir tá ligado à sua fé. Porque, é claro, a fé move montanhas. Então, tudo que você precisa é ter uma mente que fala assim, não é o estado onde você tá, mas sim sua mente. Você pode ser pobre, não ter o que comer, mas sua mente tá lá em cima. Não, eu vou ajudar as pessoas. Como eu comecei lá atrás. Mesmo hoje, com toda a dificuldade com que toda você a dificuldade. E hoje, eu vejo que, é exatamente isso. E hoje, minha mente já tá aqui pensando. Esses dias eu perguntei pra ela, o que você imagina do estudo daqui a 5 anos? Minha mente já tá aqui, daqui a 5 anos a gente vai estar assim, 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 assado. Temos dinheiro para isso? Não temos nada. Mas a gente tem um Deus que pode tudo. Não tem o chão ainda, mas o pé... mas o pé a gente já colocou. Muito legal. Que solução você acha que seria mais viável para aquela Cracolândia lá que ninguém consegue resolver aqui? Quando o Instituto Sonho começou, a gente começou a atender os adultos. E aí era muito frustrante, Marici, porque a gente pegava os adultos, dava banho, limpava, cortava o cabelo e deixava bonitinho. Você quer ir para a clínica? Quero. Aí você levava a pessoa para a clínica. Quando você voltava para Cracolândia, não sei o que acontecia, que ele chegava primeiro que você. Gente. Ele voltava. Na mesma hora? Na mesma hora. Não, quero sim. Passava lá, male 1, 2 dias, dava abstinência e a clínica de recuperação não pode segurar a pessoa lá, né? Então o que fazia? Não, pode ir lá, volta. E a gente ficava fazendo esse trabalho de enxugar gelo, entre aspas, porque de 100 a gente tirava 1, 2. Gente, e aí, o que a gente pensou? Vamos tentar mudar a geração? Então vamos fazer o quê? Vamos começar a pegar os filhos dos usuários, transformar a mentalidade deles. Porque daqui 10, 20 anos eles vão estar grandes. E eles não vão estar na Cracolândia. Porque a gente vai sociabilizar eles de falar assim, existe um mundo além da Cracolândia. Você não vai crescer e ter essas 3 profissões que é aqui. Que ou você vira usuário e fica roubando, ou você vira garota de programa para as meninas, ou você vira traficante. Não, a gente tem um mundo de possibilidades que você pode sair daqui e fazer. Por isso que o Instituto Sonho deu tão certo lá, porque hoje a gente muda a geração. Legal, né? Realmente, porque se a pessoa cresce vendo isso, ela só vai ver esse tipo de oportunidade para a vida dela. Vai quebrar o ciclo, né? Se Deus quiser, vai quebrar o ciclo. Sim. Agora, é muito difícil sair do vício, né? Ontem mesmo, aliás, esses dias atrás, eu estava vendo o Fantástico, apareceu a Linda Quebrada, que foi uma ex-integrante do Big Brother Brasil. Ela fez muito sucesso, quase que chegou lá entre as finalistas. Acho que foi o BBB 23 ou 22, se não me engano. E ela... tinha sido uma viciada, né? E nesse programa ela apareceu com Fernanda Montenegro, dando força para ela e dizendo, olha, você tem que voltar, né? Porque ela, infelizmente, teve uma recaída, voltou para as ruas e aí foi noticiado e ela estava fazendo peça de teatro. Ela é artista, ela é cantora, né?
E aí ela apareceu novamente cantando em cima do palco, com a Fernanda dando força. Mas, infelizmente, não é todo mundo que tem um artista Sim. para dar um incentivo, um apoio para essas pessoas, né? E aí você vê que nem tudo da vulnerabilidade social é fome. Você viu uma mulher que estava na televisão, participou do Big Brother de Foi. tudo e teve uma recaída. Por isso Foi. que tem que tentar evitar com que as crianças experimentem, né? Porque depois que experimentar, aí é muito mais difícil de conseguir. Então tem que outras coisas na cabecinha deles, né? Vão praticar um esporte. Você pratica um esporte, você não pode fumar porque você não vai ter uma condição física para correr. Exato. Você não pode beber porque você vai treinar no dia seguinte. Então a gente tenta com isso evitar com que a criança tenha o primeiro contato, né, com essa merda dessa droga, né? É isso mesmo. Ô, Gui, falando do torneio agora, daqui a 2 dias, dia 30, o que precisa? Ainda dá tempo de se inscrever? Como é que faz? Na verdade, assim, no Instituto, enquanto houver vaga para as modalidades, você pode se inscrever. O professor que dá aula no Instituto de Esporte é o mesmo que dá os treinos. Então, durante as aulas, eles vão vendo as crianças que vão se destacando e vão subindo elas para o time, entendeu? Então, não é algo que a gente abriu vaga para os de fora vir. Não, a gente está trabalhando com os de dentro. Com o de dentro. Com os de dentro. Então, chega alguma criança lá que ele vê que se destaca. Logicamente, ele não vai chamar logo de cara. Porque, além de você ser bom, isso eu conversei com os adolescentes, que além de você ser bom de bola, não é só esse o critério. Então, a gente está analisando o seu comportamento no Instituto, a sua educação, o seu comprometimento em estar lá. Então, tipo assim, são toda essa análise que é feita para ver que, tipo assim, ele pode representar a instituição. Que legal, né? Até porque pode ser uma criança, por exemplo, que faz bullying, né? A gente não viu Sim. aí outro dia um Sim. jogador boliviano acusado, inclusive foi preso por injúria racial, né? Que o cara veio da Bolívia jogar no Brasil e chega aqui e acha que pode fazer injúria racial. Não dá, né, gente? Sim. Então, eu acho importante isso. O comportamento deles lá é muito, muito avaliado. Sempre foi, né? O comportamento das crianças lá. E depois que eu cheguei, eu peguei pesado nisso. Tanto que é até engraçado, né? Porque eles me veem lá no Instituto como o diretor deles, né? Então, quando eu chego na quadra, eles já falam assim, meu Deus, Opa, ó. segura o ó, tchan aí que o tá diretor aí, chegou. meu Deus, ele É vai que nem falar. eu aqui com o meu diretor, gente. Esses dias a gente fez um amigo chocolate lá, cada um dava o que conseguia, eu comprei um chocolate. Eu apareci na quadra, aí tiraram meu nome. Aí a primeira característica foi, ele só aparece aqui pra dar bronca. Olha, quem conhece o Guilherme, imagina, né? Que é só o jeito de bravo, porque de brava não tem nada, né? É um doce de criatura. É mesmo. Gente, mas é muito legal, né? É muito bom. E como é que vai ser esse torneio? Vai ser lá mesmo no Instituto Transforma? Não, na verdade, a gente está preparando esse time para disputar os campeonatos aqui da cidade. E vocês já tem algum em vista? Já para o segundo semestre, né? Nós vamos iniciar o time daqui 2 dias, no dia 30 de maio. Eles já estão Vai ser treinando, a apresentação, né? Vai ser a apresentação oficial, porque é algo novo aqui, né? Mas vai jogar contra quem? Vai jogar nos torneios aqui da cidade, contra os times que as mães pagam para os filhos estarem lá. Certo, mas nessa primeira apresentação não vai ter jogo, então. Não, a Entendi. primeira apresentação É é só só pra para mostrar mostrar o time, a estrutura que a gente tem. O a gente tem uniforme, né? Que vai estar sendo uniforme, aproveitado. tudo certo lá e mostrar a capacidade que uma instituição tem, que só basta querer. Mesmo a gente sem um dinheiro para investir nisso, a gente não estamos investindo nada Incrível, né, gente? no time, mas a gente tem parceiros que ajudam a gente a fazer isso acontecer. E cada vez mais, né, Vanessa, se Deus quiser. Cada vez Deus mais. Esses parceiros poderiam, né, depender só da nota fiscal. É bacana, gente, não todos, pelo amor de Deus, mas assim, outros parceiros, empresários, né, pessoas que atuam junto com você, poderiam dar uma mãozinha também, Patrocinar, né? né? Patrocinar a gente, né, de Então- alguma maneira. Hoje a gente recebeu a visita de um amigo lá que doou bastante coletes pra gente, que a gente estava precisando. Recebemos computadores também, então a gente recebe algumas doações bem interessantes. Mas financeiramente também, quem puder estar contribuindo com a gente, tem as nossas redes sociais, tem o nosso Instagram, Instituto.transforma, tem o nosso site, Instituto Transforma. Tem Quem todas quiser as ligar, informações, pode? Tem telefone? pode ligar. Tem o nosso telefone nas nossas redes. Você tem o telefone de cor? É isso, Tem você sabe? 5198-2164. Fala ali pra aquela câmera. 5198-2164, o nosso WhatsApp lá do Instituto. É só ligar. E, por exemplo, doação de roupa, alimento, vocês recebem? Recebe tudo. Tudo, qualquer coisa. Cesta básica. Daqui a pouquinho minha mãe está saindo. Vamos sair daqui da gravação e já vamos buscar uma doação de cesta básica. Cesta básica. Né? E aí vocês fazem essa distribuição e essa interação com as pessoas que realmente precisam muito. Isso, uma criança quando chega no Instituto, o Marici, hoje,
ela tem como se fosse algo pago para ela, que a gente sempre frisou muito nisso, né? Até a Vanessa também frisa muito isso nas reuniões. Eu quero que elas tenham o melhor aqui, tem que ser para as crianças. Então, a criança, quando chega no instituto hoje, ela já passa com assistente social. O assistente social sabe todo o relatório da vida dela com o pai ali, se está precisando de alguma coisa, se não está. Logo em seguida, ela começa a fazer as atividades. Depois que ela faz as atividades, está lá um mês, tal, ela passa com um psicólogo. E uma vez por mês, nós temos médicos, amigos lá, que vão no instituto para olhar as crianças. Então, tipo, mês passado Foi mês passado? Foi esse mês, né? Não, foi mês passado. Foi mês passado. Mês passado, final do mês passado, nós tivemos uma pediatra lá, que olhou as crianças. Então, que legal, agora, gente. nesse mês de maio, que passou dia 17, nós tivemos um médico vascular, já pensando nos idosos, né? Um cirurgião vascular, já pensando nos idosos. Aí, junho agora, vamos ter a pediatra de novo, que aí ela pede exame, o pessoal faz, e aí tem esse período de 1 mês e meio, 2 meses, para retornar com ela nos exames. E agora, mais diferente de tudo, a gente conseguiu uma parceria de remédios também. Então, a doutora vai entregar probiótico para as crianças que estão precisando, tem vitamina, muita vitamina, que a gente ganhou para dar o melhor para nossas crianças. Então, essa é a estrutura do Instituto hoje. Então, a gente tenta dar amparo em todas as áreas sociais de uma criança. E tem muita gente disposta a ajudar, né, Vanessa? Tem muita gente. E não sabe como. Tem muita gente que chega lá e fala, eu preciso... Quando teve a tragédia lá na Baixada, né? Em Barra Duna, acho que há 3 anos atrás. Não sei se lembra de São Sebastião, lembra? 2, 3 anos atrás teve aquela enchente. No Barra do Saí. ali em São Sebastião, claro. Então, as pessoas, elas levaram tanta doação para o Instituto que a gente desceu com 4 caminhões, não sei quantas toneladas de doação. Mais ou menos em base de umas 20 toneladas de doação. Então, vocês também ajudam nessas circunstâncias de que tragédia. No Rio Grande do Sul também, recentemente. Estivemos lá também. Ajudaram também. Lá, sim. É muito legal. E se eu quiser virar voluntária, eu posso? Pode, com certeza. Como é que faz? Explica pra gente. Com certeza. Você vai entrar num grupo nosso de voluntário que nós temos no WhatsApp e aí todas o que a gente for fazer de eventos, a gente coloca naquele grupo e a pessoa fala, eu consigo, eu não consigo, tal. E a gente vai organiza caminhando. dessa maneira. E aí vai vendo onde se encaixa, onde pode ajudar. Isso. Muito legal. Gente, então eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui. Foi um prazer, viu, conversar com vocês, saber da evolução do Instituto, que realmente está só crescendo, graças a Deus, apesar de todas as dificuldades, mas vocês sempre firmes e fortes aí nesse propósito bacana que é ajudar o próximo, né, Vanessa? Isso aí. Eu que agradeço pelo convite, fiquei muito feliz de estar aqui. E espero voltar mais vezes. Com certeza. Gui, boa sorte pro torneio. Espero que as crianças já saiam com um time vencedor. Opa. E quando tiver o primeiro campeonato, eu quero estar lá para torcer. Viu? Vamos lá, Legal. com certeza. E agradeço também, Marici, todos esses anos, né? De parceria, né? Em todos os locais que você passou. Você sempre teve a honra, né? Eu tive a honra de ser convidado por você para participar. E eu agradeço de coração. É isso, gente. Então, para você que acompanhou o nosso bate-papo, não perca o próximo AtoCast com diversão, política, entretenimento e muita coisa bacana. Você pode também acompanhar agora pelo Spotify também, nossa plataforma de áudio também, com todos os episódios lá gravados para você conferir, tá certo? Muito obrigada pela sua audiência, pelo carinho e até a próxima!